Eu sei que te vendem por aí o plano de stock options como se ele fosse aplicável para qualquer tipo de negócio, mas a verdade é que ele não foi feito para qualquer tipo de negócio. E hoje nós vamos falar de um caso muito específico de aplicação do Stock Option Plan para sociedades limitadas, para empresas que estão começando, startups que estão começando, como é que elas podem utilizar o mecanismo de Stock Option dentro dessa estrutura um pouco mais inicial, um pouco mais reduzida de uma empresa de inovação. Meu nome é Lucas Mantovani, eu sou cofundador da Safe e advogado de startups. E a nossa proposta com o vídeo de hoje é te apresentar como você pode utilizar esse mecanismo de stock option dentro da sua empresa, ainda que ela ainda não seja uma sociedade anônima, e quais são os cuidados que você tem que ter para fazer isso do jeito certo e não se complicar depois. Primeiro, pessoal, acho que um esclarecimento válido que a gente tem que trazer para vocês é que o modelo de stock option é, na verdade, um modelo de outorga de opção de compra de ações, onde os detentores daquelas ações, os sócios acionistas ali da empresa originais, eles vão outorgar para os participantes do plano a opção de adquirir ações da empresa a um valor descontado ou a um valor pré-fixado, geralmente um valor que é atribuído ao valuation da empresa ou vinculado ao valuation da empresa no momento em que eles assinam ali o contrato de opção de compra. De modo que essa pessoa, ao cumprir os requisitos ali do plano Stock Option, no futuro ela vai ter ali a opção de comprar essas ações, independente do valor de mercado delas, a um valor super descontado, e vão ter os benefícios disso, seja para uma eventual liquidez, para já vender aquelas ações e colocar o dinheiro no bolso, seja para efetivamente ter uma vantagem econômica de comprar ações a um valor descontado. E por ser um modelo de outorga de compra de ações, ele não foi feito para qualquer tipo de empresa. Ele originalmente, ele de forma natural, foi feito para sociedades por ações, sociedades anônimas. Inclusive, a fundamentação legal deste mecanismo do Stock Option está previsto na lei das SAs, na lei das sociedades anônimas. Portanto, quando você ouve alguém falando que dá para implementar Stock Option em qualquer tipo de empresa, não é bem assim, tá? A gente até pode fazer alguns ajustes ali, adaptações, que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje a respeito, mas não é para qualquer tipo de empresa. E um outro aspecto também que eu quero trazer para vocês, e que é válido lembrar, é que o modelo de Stock Option, ele é um modelo mais capitalista, onde o interesse daquelas pessoas não é efetivamente de se tornarem sócias, acionistas da empresa. O interesse delas é ter ações que vão se valorizar como um ativo financeiro para elas terem liquidez e colocar dinheiro no bolso. O propósito é esse, tá? Então, não se preocupe muito, diferente do modelo de partnership, por exemplo, com o aspecto de afinidade ou de adequação daquela pessoa para ser sócia da empresa. A proposta é diferente, tá? Vamos falar um pouquinho, então, de como você pode adaptar o modelo de stock option para uma sociedade limitada, sociedade de responsabilidade limitada, que a grande maioria das empresas no Brasil adota hoje. É natural que startups acabem se transformando em sociedades anônimas, mas na fase inicial e mesmo na fase de escala daquela empresa, até ela chegar num nível de maturidade diferente, ela vai ficar como uma sociedade limitada. Então, para você implementar o plano de stock option numa sociedade limitada, você vai precisar ter alguns cuidados, tá? Eu anotei alguns deles aqui que eu acho válido trazer para vocês. O primeiro deles é que vocês vão precisar fazer uma revisão do contrato social da sociedade limitada, da sua empresa. O contrato social ele é um documento que foi feito, está previsto no Código Civil e foi feito para sociedades limitadas, né? Ele é uma certidão de nascimento daquela sociedade. Agora, se você quer implementar mecanismos da sociedade anônima dentro da sua empresa, é importante que o seu contrato social preveja a aplicação supletiva da lei das SAs. É uma alteração simples que você vai fazer no seu contrato social, você vai protocolar essa alteração na junta, porque ele tem que estar lá no contrato social final, na versão final dele, mas é importante que haja essa previsão para que não apenas o modelo de stock option tenha validade 100%, mas também para que você possa implementar o próprio acordo de cotistas, o acordo de sócios, que não tem previsão no Código Civil. O acordo de sócios é um espelhamento, a gente traz de empréstimo da figura do acordo de acionistas, que foi feito para as SAs. Então, é importante que você altere o seu contrato social para prever essa regência supletiva da lei das sociedades anônimas no seu contrato social, tá? O segundo ponto é que, como a gente está falando de uma adaptação, é importante que a sua sociedade, entre você e seus sócios, estejam bem ajustados.
Então, quando a gente está falando de implementar um programa, um plano que foi feito para SAs dentro de uma limitada, é fundamental, aqui assim, não tem como fugir disso, que você tenha uma estrutura arrojada para a parte societária. E o que significa isso? Você tem que ter regras de governança muito claras, você tem que ter as decisões, o modo como as decisões todas são tomadas tem que estar bem específicas, você tem que ter um acordo de cotistas, um acordo de sócios entre você e seus sócios, inclusive dentro do acordo de sócios, prevendo ali o que a gente chama de option pool, que é aquela reserva que você faz de participação para o plano de stock option. Então, isso tem que estar ajustado, alinhado entre vocês, porque, inevitavelmente, eu vou falar disso já já, você vai ter que se transformar numa sociedade anônima muito em breve. Porque o plano de stock option, apesar de você poder começar ele como uma limitada, você, no momento de executá-lo, implementá-lo na prática, você vai ter que se transformar numa sociedade anônima. Tá? Então, ter um bom acordo de sócios é fundamental para você estabelecer essas regras básicas iniciais e evitar problemas de desalinhamento no futuro, tá bom? Terceiro item, tá? E aí é o item que eu estava comentando agora, né? Você inevitavelmente vai ter que se transformar numa sociedade anônima, numa sociedade por ações. Então, se você vai implementar um plano de stock option, você vai ter que se transformar. O ponto aqui é, quando é que você tem que efetivamente se transformar numa sociedade por ações? O ideal, obviamente, é que sempre você já esteja como uma sociedade anônima quando for implementar o plano. Mas se você vai fazer essa adaptação que eu trouxe aqui para o nosso vídeo, você pode se projetar, se planejar para fazer a transformação pouco antes do primeiro exercício de opção de compra de ações. Dentro do plano de stock option, do regulamento, a gente vai prever um período de vesting ali dentro, um período onde aquelas pessoas que vão ingressar no plano, aderir ao plano, elas têm que ficar na empresa, têm que se dedicar, cumprir alguns requisitos. E aí, passado ali o primeiro período aquisitivo, a pessoa vai exercer o direito de comprar as ações. E neste momento você já precisa estar estruturado como uma sociedade anônima, para que aquela opção seja exercida em ações, né? Até por uma questão tributária. Então você pode se planejar ali entre 12 e 18 meses em se transformar numa sociedade anônima, vai depender muito do período de cliff de vesting que você estabeleceu no regulamento, tá? Quarto item, é importante você trabalhar aqui com a hipótese de um desconto e de um valuation cap dentro do regulamento de stock option. O desconto eu recomendo por quê? Porque como a gente está falando de uma sociedade limitada, que vai se transformar numa sociedade anônima no futuro, é muito difícil você pensar aqui em percentuais atrelados a número de ações. Você não tem a empresa dividida em ações ainda. Então, se não há como dividir em ações, pense em percentuais que no futuro vão se transformar em quantas ações forem necessárias para preencher aquele percentual. E, inclusive, isso vale para o preço de exercício. A pessoa que vai comprar as ações a um valor ali, ela pode trabalhar com um desconto ao invés de um valor pré-fixado. Eu acho que é um caminho um pouco mais adequado para essa situação. E é importante também, e recomendo que você trabalhe com uma ideia de um valuation cap, de modo que você consiga dar alguma previsibilidade para aquelas pessoas que vão aderir, considerando que você ainda não é uma sociedade anônima, de qual que é o valor máximo que elas vão pagar por ação. E aí você coloca um teto de valuation para aquelas pessoas que aderem ao plano. É um mecanismo muito utilizado em contratos de investimento também, né? Então são duas formas aí bem interessantes de você adaptar o seu plano de stock option para uma empresa limitada. E por fim, pessoal, é muito importante, isso aqui é uma matéria já discutida há muito tempo na legislação, na jurisprudência, é o aspecto da obrigação de que aquele participante ele compre as ações, ele tem que adquirir ações. Você não pode, como sócio, dar ações dentro de um plano de stock option. A pessoa ela tem que adquirir, ainda que é um valor descontado ou pré-fixado. Esse processo de aquisição caracteriza a stock option como uma natureza mercantil. E aí, para fins tributários, isso é muito mais vantajoso, porque ela paga apenas o imposto de renda sobre o lucro obtido ali, né, os resultados obtidos. Então, não há como você atrelar isso a uma natureza salarial se a pessoa teve que comprar com o dinheiro dela. Então, é importante que haja efetivamente a aquisição dessas ações, tá bom? Então aqui são alguns itens, em resumo, né? Você tem que revisar o seu contrato social, fazer o acordo de sócios, converter em SA quando for exercer as opções, tem que ter desconto e valuation cap e, por fim, a aquisição tem que ser feita com o dinheiro da própria pessoa que é beneficiária do plano para você não se complicar e não configurar aquilo como natureza salarial e uma verba trabalhista, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você vai implementar um plano de stock option na sua empresa, procure uma assessoria jurídica. Aqui na Safe a gente já fez bastante isso, podemos te ajudar, podemos ajudar o seu negócio a se estruturar para ter um plano dessa natureza e conseguir não somente atrair e reter talentos,
mas fazer isso do jeito certo, não ferrar o seu cap table, não complicar a estrutura jurídica da sua empresa, o que pode fazer com que o seu ativo financeiro se desvalorize no longo do tempo, tá bom? Meu nome é Lucas Mantovani, conta com a gente e a gente se vê no nosso próximo vídeo.